O que faz a escova durar? Porque este é o grande enigma, assim, principalmente do cabeleireiro iniciante, de como é que eu faço escova em cabelo afro que dure. É só se eu usar chapinha ou usar babyliss? Esse é o pulo do gato? Eu diria que não. Existe algo que é ainda anterior a isso e que é aonde que mora o acabamento, tá? Que é a seguinte, deixa eu anotar aqui, vou pegar minha caneta, que é o seguinte, duas situações. Uma é a espessura do quê? Da mecha, tá? A espessura da mecha. Ou seja, o quão larga, aqui ó, por exemplo, vamos dizer que eu tô trabalhando esta mecha, vou separar assim ó, para mim poder alinhar. Digamos que eu esteja trabalhando esta mecha aqui, tá? Se eu tenho um cabelo que tem muita resistência e que tá difícil de alisar, eu preciso afinar essa mecha. Preciso afinar. Daqui a pouco, num outro cabelo que eu conseguiria tranquilamente trabalhar essa mecha já grossinha assim, num cabelo afro mais resistente eu teria que deixar ela mais fininha. Então a espessura da mecha, ela conta muito, tá? Junto com a espessura da mecha, tem uma outra situação que é, as duas situações são aquilo que primam por fazer a escova durar mesmo, que é a questão da umidade do fio. Deixa eu me explicar melhor. Quando a gente está fazendo escova, todo o cabelo, pela sua natureza, retém ou repele água, tá? Todos. Quanto mais pesado é o cabelo, mais ele vai repelir, ou melhor, tu umedece aquele cabelo e por mais que tu queira secar, ele continua molhado, né? Cabelos pesados, por exemplo, cabelos de indígenas, tem essa característica, tá? Só que no cabelo afro é o contrário, ele é um cabelo que ele retém água. Tu começa a secar o cabelo, começa a escovar e no meio do caminho, tu nem terminou ainda as próximas mechas e esse cabelo já começou a ficar seco. E se o cabelo ficar seco, por mais que tu tracione e queira botar o secador ali para completar o movimento que tu gostaria, ainda assim tu não vai conseguir dar qualidade no acabamento da escovação daquela mecha. Porque não vai ter água suficiente para conseguir fazer todas as sinergias, toda a condição mecânica que o cabelo precisa para conseguir alisar ou tomar a forma que tu gostaria. Como é que a gente resolve essa situação no cabelo afro? Isso aqui é um borrifador, tá? Um borrifador com água. Cada vez que a gente estiver trabalhando uma mecha de cabelo afro, isso começando desde baixo. Primeira coisa, antes de a gente começar a escovar, a gente não retira água nenhuma. Saiu do lavatório, veio para a cadeira, a gente apenas vai usar protetor térmico, né? E que protetor térmico? A gente vai escolher o protetor térmico que mais, dos que a gente gosta e conhece, daquele que der mais deslize, tá? Eu gosto muito de usar daí como protetor térmico para cabelos afros, blend de óleos. Por exemplo, eu tenho este aqui, que é da Nutri-Oil, da London, que é um blend de óleos. O que é um blend de óleos? É uma mistura de vários óleos, então tem aqui, eu não sei exatamente quais óleos tem, tá? Mas óleos de argan, óleos, enfim. E quando a gente tem uma mistura de vários óleos e ele vem assim como protetor térmico, ele é diferente de óleo de acabamento. Aquele óleozinho que a gente passa depois que a escova está pronta, ele é muito mais compacto, muito mais concentrado. E nos blends, os óleos são mais fluidos. Eu ia dizer que eles são mais aguados,
para compreender melhor, mas é incoerente dizer que um óleo é aguado, né? Na verdade, ele é mais fluido, mas assim tu vai conseguir entender direitinho. Então, a cliente saiu do lavatório, veio para a cadeira, a gente borrifou um blend de óleos, conversou com ela antes sobre o que ela vai, que tipo de efeito de escova ela vai querer, concluímos o que a gente vai fazer, escolhemos as ferramentas certas, vamos começar a fazer a escova em si. Em nenhum momento antes de escovar, a gente seca um pouquinho do cabelo. Como a gente faz, por exemplo, nos cabelos étnicos. Principalmente em cabelos mais grossos, mais pesados. Por exemplo, o meu cabelo, se ele não for seco, pelo menos aí uns 40%, 50% dele não tiver seco, quem estiver me escovando vai demorar muito a conseguir terminar essa escova, porque o meu cabelo repele a água. Ele vai... Tu seca, nunca, ainda sempre tem água, né? Repele não, retém. Peraí, deixa eu ver se eu não me confundi. O cabelo afro retém, isso mesmo. Meu tipo de cabelo repele. O cabelo afro retém. Então tu começa a escovar mechinha por mechinha e logo tu já vê que aquela mecha já tá seca. O que tu faz? Pega um borrifador e umedece aquela mecha que tu tá trabalhando e aí tu escova. Então, vem aqui, né, escova, faz, né, conforme no ângulo e conforme já foi combinado, né, tal como a gente já tá conversando aqui. Tá pronta essa mecha. Vou ir para a próxima. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu borrifador com água e vou borrifar de novo. Aí tu pode estar me perguntando assim, Fábio, a cliente saiu do lavatório, veio para a cadeira, eu não sequei nada desse cabelo. E no meio e comecei a escovar, no meio do processo ali, tu tá me dizendo para mim voltar a umedecer um cabelo que eu nem cheguei a secar? É isso mesmo. É isso que um cabelo afro nos exige. Não só o cabelo afro, todo crespo que for resistente, tá? Todo crespo que for resistente, a gente precisa continuar umedecendo ele durante o processo de escovação, para que a gente consiga, à medida que tracionar, colocar ele na forma, tá? Para concluir o processo mecânico. Se a gente não tiver umidade suficiente, o acabamento não vai se concluir. Então, e é isso que vai fazer com que aumente a durabilidade da escova. Ó. O que faz a escova durar? A gente trabalhar mechas fininhas, tá? Cuidando na espessura das mechas e ao mesmo tempo mantendo as mechas umedecidas o suficiente para que a gente possa tracionar, colocar o calor do secador ali e ela ficar na posição que a gente gostaria. Isso quando a gente está trabalhando com cabelos afros, tá bom?